e falamos sobre aquela multiplicação, não é multiplicação, aquela pesca maravilhosa que Jesus fez com os discípulos depois da ressurreição. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu quero ler hoje junto com você a primeira pesca que ele tinha feito. Está em Lucas 5, versículo 1 e 11. E é muito bom, queridos, quando a gente tem a disciplina, porque às vezes a gente diz assim, já li isso. Mas você, por disciplina, lê outra vez, e aí você descobre coisas que você não tinha visto. Às vezes você se surpreende com as pessoas com quem você convive. Amém. Porque vê que elas são capazes de fazer coisas que você nunca imaginou. Amém. E a palavra de Deus também tem essa capacidade de se revelar a nós de uma forma que a gente nunca percebeu. Lucas 5, no versículo de 1 a 11, tem a primeira pesca maravilhosa que Jesus fez. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão Pedro: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se nos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, vem falar conosco. O Senhor sabe tudo que estamos passando, enfrentando. O Senhor sabe, conhece nossos medos, nossas dores, nossas aflições. Que a tua palavra flua com liberdade, ministrando aquilo que mais carecemos, que mais precisamos, que ao participar dessa mesa, sejamos ricamente abençoados por ti. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Essa passagem aqui, querido, começou no início do ministério. Domingo passado a gente estava falando já Jesus ressuscitado e preparando os discípulos para a formação da igreja primitiva, para eles evangelizarem. Essa passagem aqui não. Foi logo depois de Jesus ter chamado os seus primeiros discípulos. Foi que aconteceu. E às vezes, como nós dizíamos, é bom repetir, às vezes as coisas que não dão certo, às vezes as coisas que dão errado na nossa vida, às vezes ela tem um dedo de Deus por trás. Elas têm uma intenção de Deus por trás. Elas têm um propósito de Deus por trás daquilo que não está dando certo, daquilo que deu errado. Às vezes Deus permite essas coisas para trazer à tona, né? Para trazer à existência alguma coisa que ainda não existe. Amém. Alguma coisa que vai mudar tudo que vai vir
depois. Amém? Nós lemos na semana passada a pesca maravilhosa após a ressurreição, e depois dessa pesca, a vida deles foi totalmente diferente. Tudo que veio depois mudou a vida deles, mudou a vida dos discípulos, né? Aquela pesca, aquela segunda pesca maravilhosa, ela marcou, né? Um antes e um depois. Foi um divisor de águas. Ali começava a igreja, ali começava a evangelização, ali começava a propagação da mensagem da salvação ao mundo. Quer dizer, ali começava uma porção de coisas. Às vezes o fim é o começo. Tem coisas que acabam para outras coisas começarem. Amém? E diga-se de passagem, né, querido? Você que esteve aqui comigo domingo passado, aquela pesca maravilhosa que aconteceu depois da ressurreição foi praticamente uma repetição dessa primeira pesca aqui, maravilhosa. Os elementos que você vê depois da ressurreição são os mesmos elementos que você vê aqui, né? Quer dizer que aquilo que aconteceu depois já tinha acontecido antes. Amém? Amém? Tem coisas que Deus já fez na nossa vida, queridos, que Deus já fez antes, já fez lá atrás na nossa vida. Se hoje surgir uma oportunidade, encontrar em nós fé, encontrar em nós coragem, encontrar em nós ações, Deus faz de novo. Vou repetir. Tem coisas que Deus já fez na sua vida, que hoje, se Deus encontrar em nós, primeiro Ele precisa encontrar em nós em fé, a fé. Porque sem fé, se Ele encontrar em nós as ações, porque às vezes não cai do céu, meu irmão. Você tem que fazer por onde? Ele faz de novo o que Ele já fez antes. Estou profetizando aqui para você, querido. Tem algo que Deus já fez na tua vida antes, e eu posso dizer pela palavra de Deus que Ele está ansioso de fazer outra vez na sua vida. Amém? Mas Ele precisa encontrar em nós, querido, fé. Ele precisa encontrar em nós disposição, coragem, ousadia. Ele precisa encontrar essas coisas em nós. Então, será que existe alguma coisa que Deus já fez na tua vida antes, que você ficaria muito contente se Ele fizesse outra vez? Amém. Existe? Deixa o Espírito Santo falar com você. Amém. Deixa o Espírito Santo falar com você. Existe algo que já aconteceu na sua vida e trouxe muita alegria, satisfação. E se Deus repetisse isso, você ia ficar feliz? Você ia ficar contente? Amém. Presta atenção, queridos. O contexto aqui é que existiam várias necessidades presentes. Jesus estava no início do ministério dele, né? Ele ainda não era muito conhecido. Então, o contexto aqui é de várias pessoas com necessidades presentes. Várias pessoas que precisavam de coisas, várias pessoas que precisavam de cura, precisavam de restauração, precisavam de uma solução. Como eu dizia, querido, Jesus estava vivendo o tempo que Ele começou a se manifestar. Ele estava ganhando popularidade. De uma certa forma, presta atenção, Jesus aqui também tinha uma necessidade. Às vezes eu digo para você, né? Às vezes Deus supre a nossa necessidade, porque suprindo a nossa necessidade, nós suprimos uma necessidade dele. Jesus aqui tinha uma necessidade, queridos. Ser visto. Ser ouvido. Ser escutado. Ser conhecido. Ele precisava ganhar visibilidade. Amém, queridos? Amém.
Ele precisava de seguidores. Então ele também tinha uma necessidade. E ele tinha uma multidão atrás dele. E aí, o lugar que ele achou para ele ter essa visibilidade, para ele aparecer, para ele se mostrar, se demonstrar, fazer o que ele veio fazer, foi o barco de Pedro. Glória a Deus. Ele entrou no barco de Pedro e disse: empurra um pouquinho o barco para dentro do mar. Sentou. Gostei muito de Jesus sentado pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Ele sentou e começou a ensinar as multidões. Presta atenção, queridos, que é muito parecido com a gente aqui hoje. Jesus ali estava cercado de pessoas com necessidade por todos os lados. Amém. Diz que a palavra que a multidão apertava ele para ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. A multidão apertava ele para ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, era uma coisa, as pessoas queriam ouvir uma palavra que trouxesse esperança, que trouxesse salvação, que mostrasse um caminho, que mostrasse a saída, que mostrasse a solução. Por isso que eu digo, Jesus estava cercado de pessoas. Eu hoje aqui estou cercado de pessoas. Só você sabe o que você carrega dentro de você. Não é o que você precisa. Talvez você também tenha uma necessidade de ouvir uma palavra, vivendo o que você está vivendo, enfrentando o que você está enfrentando. Talvez você precisa ouvir uma palavra que gere fé, que gere ânimo, que gere motivação, que traga algum sentido para a tua vida, que traga uma esperança, que mostre para você um caminho, que mostre para você uma solução. Nós aqui, queridos, somos muito parecidos com essas pessoas aqui. Por que essas pessoas estavam apertando Jesus? Porque tinham necessidades. Tinham situações que elas precisavam ver uma solução. E muitos de nós aqui estão iguais, querido. Ninguém sabe como é que tu está por dentro. Só você. Só Deus sabe o que está dentro de você. Não é? Então as pessoas apertavam eles. Os pescadores, por sua vez, também estavam ali, querido, frustrados, decepcionados, porque não tinham pescado nada. Talvez frustrados, porque tinha muita gente esperando eles chegarem para comprar peixe. Tinha cliente, mas não tinha o que oferecer. Então, se você imaginar, ali tinha gente frustrada para tudo que é lado. Né? Os pescadores frustrados, os compradores dos peixes, que também foram para lá, porque eles eram pescadores, eles tinham uma cooperativa, eles eram sócios, as pessoas conheciam, já sabiam que iam chegar lá e iam encontrar peixe fresco, e não tinha nada. Então presta atenção aqui, querido, como é que Deus, eu gosto de dizer que Deus gosta de ordem, Deus gosta de organização, Deus gosta de disciplina, Deus gosta de prioridade. Presta atenção, querido. Jesus aqui, primeiro, ele cuidou da multidão que apertava ele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu que a primeira coisa que essas pessoas precisavam é ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, uma palavra que alimentasse elas pelo lado de dentro, porque talvez estivessem esvaziadas do lado de dentro, sem esperança, sem ânimo, sem fé, sem ver um caminho, sem ver uma solução, sem ver uma saída. E é por isso que elas apertaram Jesus. Não apertaram ele beliscando, não. Elas foram para trás dele, porque esse homem tem uma palavra que gera algo dentro da gente. Vamos dizer, querido, que essas pessoas, aliás, o livro de Amós diz isso, né, queridos? Que virão dias sobre a terra que as pessoas não terão fome nem de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra
de Deus. Amém, querido? Amém. Então, podemos dizer, queridos, usando a nós, que essas pessoas apertavam Jesus porque elas tinham fome de ouvir a palavra de Deus. Querido, fome é uma coisa subjetiva. Você olhando para a cara do teu irmão, você deduz se ele está com fome ou não? Fome é algo do lado de dentro. Mas a gente não tem só fome de comida, querido. A gente tem fome de um novo ânimo. Amém. A gente tem fome de esperança. Amém. A gente tem fome de viver uma novidade na vida. Amém, Deus. A gente tem fome de encontrar um caminho. A gente tem fome de alguma coisa que traga sentido para a nossa vida. Amém, Deus. A gente tem fome que supra uma necessidade que está dentro de mim, ninguém sabe. Só quem sabe aquilo que está dentro de você é você, querido. Fome não se vê. Amém. Uma fome interna é subjetiva. Você não vê fome. Você não vê sede. Então são essas pessoas, queridos, estavam ali porque elas tinham fome. Meu Deus, quem sabe esse homem tem uma palavra. Quem sabe ele mostra um caminho. Quem sabe traga uma solução. E, queridos, hoje, vivendo no tempo que a gente vê, a gente tem dois movimentos. Um que nos leva para o mais de Deus e outro que nos leva para o menos de Deus. Hoje, graças a Deus, nós temos pessoas que correm cedo, acordam cedo Amém. para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Meus parabéns a você. Não é? Acordou, se esforçou, porque você precisa de uma palavra. Vivendo o que você vive, enfrentando o que você enfrenta, passando pelos desafios que você passa, você precisa ouvir alguma coisa que venha do alto, que venha do céu, que venha do coração de Deus para o teu coração. Às vezes as palavras daqueles que estão ao nosso redor não bastam. Não, eu preciso ouvir alguma coisa de Deus. Amém, queridos? Amém. Então hoje, queridos, existem pessoas, veja só, isso tem na tua família, na minha. Tem pessoas que correm para ouvir uma palavra de Deus. Ligam para você dar uma palavra, para você dizer alguma coisa, falar agora. Mas também temos ao nosso redor pessoas, queridos, que fogem da palavra de Deus, desinteressadas da palavra de Deus. E vem você com esse discurso, dá um tempo. Então hoje, querido, a gente vive isso. Aonde você for, você sabe que às vezes você fala de Deus, você encontra pessoas que param, escutam o que você fala. Tem outras que você fala de Deus, as pessoas viram a cara para você. Ih, lá vem você com esse papo. Ih, lá vem, você é crente? Ih. Então, querido, aquilo que Jesus enfrentou lá atrás, a gente enfrenta hoje. Tem muita gente na tua família que tem interesse em ouvir a palavra que você tem para dar para elas. Amém. Que ligam para você, pede a sua oração, Glória a Deus. pede a sua ajuda. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora tem outras, queridos, que não estão nem aí, não tem interesse nenhum. Você fala de Deus, já entorta a cara, já levanta a sobrancelha. É normal, queridos. Jesus passou por isso, você acha que a gente não ia passar? E talvez, querido, aqui está, né? As pessoas apertavam Jesus para ouvir a palavra de Deus. Talvez aqui está a maior necessidade de todos nós. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir o que é que Ele tem para falar para nós. Ouvir o que é que Ele está nos pedindo.
ouvir o que Ele diz para nós fazermos. Amém, querido? Amém. Presta atenção, isso aqui serve para a gente, querido. Jesus aproveitou uma oportunidade que as coisas tinham dado tudo errado. Ninguém tinha pescado nada, ninguém tinha vendido nada, ninguém tinha comprado nada, tudo deu errado. Jesus aproveitou essa ocasião que deu tudo errado para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Para ensinar a palavra de Deus. Querido, isso aqui é para a gente aprender. Ele aproveitou aquela oportunidade que os pescadores frustrados, olha só, querido, eles já tinham puxado o barco, botado na areia, já tinham que lavado as redes. Não sei se você sabe, mas lavar as redes dá trabalho, porque às vezes a rede vem vazia, vem com sapato, vem com garrafa PET, vem com uma porção de coisa, e peixe que é bom? Nada. Aí os pescadores não podem guardar as redes assim. Eles estavam lavando. Ou seja, o expediente já tinha acabado. Não tinha o quê? Não tinha sujeira? Tinha. Tinha. Sabe quem sujava? Os seres humanos. Como era lá, como é aqui, era lá. Então, se eles estavam lavando as redes, querido, é porque tinha sujeira. Eles não estavam lavando a rede por vontade de lavar. Eles estavam limpando. Porque o pescador não pode voltar para o mar se as redes não estiverem lavadas. Amém. Ele não pode jogar uma rede cheia de musgo, cheia de alga, cheia de sujeira. Então presta atenção, querido. Para eles o expediente já tinha acabado. E aí o Senhor Jesus aproveitou esse momento de frustração, como eu disse, né? Não foi frustração só para os pescadores. E os fregueses que estavam lá para comprar peixe? Também estavam frustrados. Então veja só, Jesus aproveitou uma oportunidade. Presta atenção, queridos, que Deus às vezes aproveita oportunidades na nossa vida que a gente está decepcionado, frustrado. Deu tudo errado, não saiu como eu esperava. Ele aproveitou para se manifestar na vida desses pescadores, porque ele tinha um olho nesses pescadores. Seriam os discípulos dele. Então Jesus aproveitou. Então, minha gente, isso é para a gente aprender. Chega uma alma penada na tua frente e começa a reclamar, começa a se queixar. Ah, eu fiz isso, deu tudo errado. Ah, eu fiz isso, não deu certo. Ah, eu fiz isso. É a hora de você pregar a palavra de Deus para essa pessoa. Amém, querido? Às vezes é a hora de você trazer uma palavra de esperança de Deus. Olha, quem sabe Deus quer dar uma nova direção à tua vida. Quem sabe você está indo por um caminho e Deus tem um outro caminho. Querido, a gente tem que aproveitar essas horas. É para pregar a palavra oportuna e inoportunamente. Presta atenção, querido. A gente foi chamado para ser chato. Chato porque a gente vai pregar a palavra de Deus. Chato porque a gente vai falar de Deus. Ô meu pai, é por causa dos chatos que insistiram comigo é que eu estou aqui hoje. Porque quando eu entrava no meu consultório, aquelas pessoas vinham pregar a palavra de Deus. Ai meu Deus do céu, lá vem esses crentes chatos. Quem é que não gostava de crente, querido? Eu também não gostava de crente. Ah, que gente chata. Bota o dedo na cara da gente. Cospe na nossa cara falando. Mas olha, querido, a palavra entra. A palavra é semente. Então, querido, Jesus aproveitou. Presta atenção nisso aqui que é muito importante. Jesus aproveitou um momento de frustração, de decepção, que tinha dado tudo errado, as coisas não saíram, não apenas para os pescadores, para os compradores, para todos que estavam ali
ele aproveitou esse momento para se manifestar na vida desse discípulo, porque Deus tinha um olho nesse discípulo. Amém. Deus tinha um propósito. Dá uma cutucada nessa alma que está dormindo aí do teu lado. Diz, olha, Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Você não está aqui à toa, não. Você não está ouvindo essa palavra à toa. Deus quer fazer coisas na tua vida e Deus quer fazer coisas através da tua vida. Amém? E às vezes a hora dele entrar, querido, é num momento de frustração, de decepção, de desapontamento. Por isso é que a Bíblia diz para você ter alegria, passar por muitas provações, porque elas levam você a uma fé íntegra, nada deficiente. Então esses momentos, querido, são momentos que Deus, ele está entrando na nossa vida. Veja só, querido, primeiro Jesus aqui, ele cuidou da fome que as pessoas tinham dentro delas, na alma delas. Elas apertavam Jesus porque queriam ouvir a palavra de Deus. Primeiro ele cuidou das coisas do lado de dentro. Depois ele cuidou das coisas do lado de fora. Em seguida ele se dirigiu a Simão Pedro, que estava frustrado, que já tinha puxado o barco para a areia, que já tinha lavado as redes. Chamou Simão Pedro e disse, Pedro, leva o barco para mais fundo e joga as tuas redes. Presta atenção, queridos. Isso exigia um certo esforço. Pedro, peraí, já fizemos isso a noite toda. Vamos fazer outra vez o mesmo que deu errado? Aí Pedro, ouviu aquilo ali, Antes disso, querido, uma coisa aqui. Às vezes Deus nos pede coisas em horas e momentos que não faz o menor sentido fazer o que ele está pedindo. Vou repetir. Tem horas que Deus nos pede coisas em momentos que para nós, seres humanos, que não enxergamos como ele enxerga, que não vemos como ele vê, não faz sentido fazer o que Deus está pedindo. Não é hora. Já passou a hora. Pescamos a noite toda e não conseguimos nada. E aí nós, querido, como Pedro, a gente também resiste. A gente também fica do contra. Mas Pedro, querido, era curioso. Quem aqui é curioso, querido? Meia dúzia de pessoas são curiosas. Pedro é curioso. Vai que o que ele está falando dá certo. É verdade, eu já fiz. Vai que eu faço outra vez e dá certo. Eu já fiz vestibular e não passei. Vai que você faz outra vez e passa. Vai que você já ficou noiva e não deu certo. Vai que você fica noiva outra vez e dá certo. Quanta coisa, querido, que na nossa vida já não deu certo. E às vezes a gente, não, isso não dá certo comigo. A gente fecha, Aí Jesus pediu. E Pedro, porque o Pedro era muito colérico, era muito sanguíneo, era muito, vamos dizer assim, ele era muito agitado. Ele era muito impulsivo. Tem alguém assim que nem Pedro? Ele não pensava, ele fazia. Ele nem pensava o que ia fazer, ele fazia. Se és tu, Senhor, deixa eu ir até. E entrou no mar e foi ao encontro de Jesus. Então Pedro era assim. Então ele disse, vai que eu jogo a rede e dá certo. E aí ele decidiu arriscar. Pergunta ao seu irmão, você é uma pessoa que às vezes tem coragem de se arriscar? Se arriscar? De fazer diferente?
se arriscar a fazer uma coisa que você já fez e deu errado, mas vou fazer outra vez? Tem muita gente dizendo que não. Tu perde muita coisa de Deus. Se você não se arrisca, como dizia meu velho pai, quem não se arrisca... Ih, tem uma porção de gente velha aqui. Quem não se arrisca, querido, às vezes não vê nada acontecer. E Pedro, querido, era daquela pessoa que não vou me arriscar, eu já entrei na água. Quer dizer, isso aconteceu depois. Não tem nada a ver aqui. Queridos, preste atenção, já estou terminando. Se nós queremos ver o agir de Deus em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, profissão, ministério, aonde quer que for, às vezes nós temos que nos arriscar, queridos. Amém? Amém? Se queremos ver o agir de Deus naquilo que nos frustra hoje, naquilo que nos decepciona hoje, eu tenho que correr o risco de fazer de novo, insistir de novo em algo que já deu errado antes. Que coisa difícil de entender. Vou repetir, querido, porque às vezes nem eu entendo o que eu falo. Se eu quero ver Deus agir naquilo que me frustra hoje, tem alguém aqui que tem uma frustração? Só umazinha. Aquilo que hoje é uma decepção para você, se eu quero ver Deus agir naquilo que me desaponta, naquilo que me desanima, naquilo que me bota para baixo, se eu quero ver Deus agir pela fé, eu tenho que correr algum risco. Pela fé, eu tenho que insistir em fazer algo de novo que já deu errado antes. Amém. Porque é isso que a gente vê na Bíblia, queridos. Glória a Deus. Glória Amém? a Deus. Amém. Mestre, a gente já trabalhou a noite toda e não pescamos nada. Mas sobre tua palavra lançarei as redes. Está implícito aqui, querido, que ele tinha dúvida. Está implícito aqui que ele tinha incerteza. Está implícito aqui que era apenas uma possibilidade. Amém? Amém. Mas ele pegou, ele lançou a rede. Então, querido, presta atenção, já estou terminando. Às vezes, por trás das nossas frustrações, das coisas erradas, daquilo que a gente já correu risco, podem estar coisas esperando por nós. Amém. Obrigado, Maria José, pelo seu amém. Glória a Deus. Vou repetir para você que está frustrado, decepcionado. Isso é um risco muito grande. Eu não vou fazer isso. Eu já fiz, não deu certo. Eu já fiz, não quero mais saber, não quero. Por trás de coisas que para você são incertas, você tem dúvidas, você acha que vai correr risco, pode ter algo muito bom esperando por você. Amém? E algo querido, que não é só apenas para suprir uma necessidade que você tem hoje, mas algo que vai mudar o rumo da tua vida. Porque foi o que aconteceu aqui, queridos. As redes se encheram a ponto de quase se romper, pediram ajuda de outro barco para ajudar, e diante do que Deus tinha feito, Jesus tinha feito, Pedro e os outros se prostraram. É como se eles dissessem: eu sou pecador, como é que Deus vai me escolher? Como é que eu estou sendo escolhido por Ele para participar disso aqui? Pedro, eles se prostraram. Aí Jesus disse para ele: não tenha medo, Pedro, de agora em diante você vai ser pescador de gente. Amém, querido? Amém. Queridos, Deus estava começando algo novo na vida de Simão Pedro,
de todos os seus companheiros. Amém. Estava começando o ministério de Jesus. Estava começando o que Deus ainda ia fazer na vida desses discípulos. Como eu dizia no princípio, eu digo outra vez, nós muitos aqui hoje somos como essa multidão, queridos. Alguns de nós carregamos dentro de nós fome, não é de comida. Eu tenho fome de um sentido para a minha vida. Eu tenho fome de ter um reconhecimento. Eu tenho fome de me realizar. Amém. Eu tenho fome de ser alguém na vida. Eu tenho fome de realizar alguma coisa. Tem alguém aqui assim, querido? Amém. É uma fome que está dentro, querido. Ninguém vê. Tua família não vê. Convive com você e não sabe do que você tem fome dentro de você, do que você tem sede dentro de você, que sonhos você carrega que você não conta para ninguém. Então alguns de nós aqui são muito parecidos com aqueles lá. Por outro lado, querido, a gente não tem uma fome só do lado de dentro, a gente tem uma fome do lado de lá, do lado de fora. Eu preciso de comida para comer. Amém. E para ter comida para comer, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter trabalho, eu tenho que ter provisão, eu tenho que ter sustento, eu tenho que ter uma casa para morar, uma cama para deitar, uma mesa para sentar com a minha família. Vocês estão aí, minha gente? A gente tem coisas que é do lado de dentro, queridos, mas tem coisas que é do lado de fora. Lembra na semana passada? Jesus chegou para os discípulos e perguntou: vocês têm aí alguma coisa para comer? E o que é que eles disseram? Não. Eu perguntei semana passada, se Jesus perguntasse para você hoje alguma coisa, o que é que você diria para ele que você não tem? Tem dinheiro para emprestar? O que é que Deus se perguntasse a você hoje? Você tem saúde? Presta atenção, queridos, né? Tem uma fome que é de dentro da gente, mas tem uma fome que é do lado de fora. Eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego, eu quero ver coisas acontecendo do lado de fora, eu quero ver a salvação da minha casa, a salvação da minha família. Eu quero ver esse rapaz que está no CTI sair do CTI e viver outra vez uma nova possibilidade. Amém, queridos? Tem necessidades que estão do lado de dentro e tem necessidades que estão do lado de fora. Jesus supriu ambas as duas. Primeiro, ele ensinou a palavra de Deus, supriu a necessidade interna que aquelas pessoas carregavam, e depois ele deu peixe, e peixe a ponto das redes se romperem. Amém? E eu queria trazer essa palavra para nós trazer, para aplicar, que nessa manhã, ao participarmos da mesa do Senhor, termos contato com o Senhor Jesus através dos elementos, Ele possa suprir necessidades que eu tenho dentro de mim. Coisas que eu não falo para ninguém, que eu não compartilho com ninguém, mas que eu carrego dentro de mim. E necessidades que eu tenho do lado de fora. Talvez tenha gente aqui que precisa de um emprego. Amém, querido? Amém. Tem gente aqui que precisa de saúde para o seu corpo. Tem gente aqui que precisa de um livramento, como a gente estava falando agora mesmo, do laço do passarinheiro. Amém, Jesus. Jesus hoje, querido, é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então Ele tem a provisão para as nossas necessidades interiores, internas,
coisas que só Ele vê, só Ele sabe, né? E Ele também tem a provisão para as nossas necessidades, se podemos dizer assim, externas, as coisas da vida. Vocês estão aí? Amém. Então, queridos, ao participarmos da mesa nessa manhã, a gente vai se aproximar assim. Primeiro, pedir que Deus venha suprir uma fome que eu tenho dentro de mim, uma sede. As pessoas apertavam Ele. Talvez o que alguns de nós precisamos, querido, é esperança. A esperança que se adia adoece o coração. Às vezes tem pessoas hoje, queridos, adoecidas, porque não tem mais esperança de nada. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração e depois nós vamos participar da mesa quando os nossos irmãos se... Pai querido, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a Tua palavra que nos revigora, é a Tua palavra que nos fortalece, é a Tua palavra que alimenta a nossa fé, e nós, com a nossa fé, podemos remover montanhas. Então eu te peço, Pai, que essa manhã seja uma manhã de milagres, seja uma manhã de manifestação do Teu poder, seja uma manhã que o meu irmão, a minha irmã, ao sair daqui, ele saia diferente do lado de dentro, Pai. Ele saia diferente, Pai, do lado de dentro, mas que ele também veja a manifestação do Teu poder do lado de fora, na sua casa, na sua profissão, na sua saúde, na sua vida financeira, em tudo que envolve a vida dele do lado de fora. Que Teu Espírito trabalhe com liberdade no nosso meio. Obrigado, Jesus, porque Tu és o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Obrigado porque o Senhor não muda. Obrigado, Jesus, pelos Teus milagres na vida de cada um de nós. Muito obrigado e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vai me dar uma salva de palmas. Receba os elementos para nós orarmos outra vez. Descarte direitinho. Diz a palavra, queridos. Estamos seguindo a palavra. Que as pessoas apertavam Jesus para ouvir a palavra de Deus. Essas pessoas, elas tinham algo dentro delas que moviam elas a ir ao encontro de Jesus. Podemos dizer que elas tinham uma fome do lado de dentro. Eu queria que você tivesse a coragem de olhar para dentro de você. A gente tem muita facilidade de olhar para o lado de fora. Olha para dentro de você. Do que você tem fome dentro de você? Como eu dizia, querido, eu tenho uma fome de ânimo, eu tenho uma fome de vontade de viver, eu tenho uma fome de esperança, eu tenho uma fome de viver uma vida diferente, eu tenho uma fome de realização. De reconhecimento, uma fome de receber gratidão de pessoas em quem eu dou tanto e que às vezes são incapazes de dizer um obrigado.
Do que você tem fome dentro de você? Talvez você diga, eu tenho uma fome de amor, eu tenho uma fome de afeto, eu tenho uma fome de ter uma amizade, alguém com quem eu possa confiar e desabafar. Cada um de nós, queridos, dentro de nós temos muitas fomes e sedes. E a palavra de Deus é que nos fortalece, e a palavra de Deus é que nos sustenta, e a palavra de Deus é que nos revigora, e a palavra de Deus é que traz a esperança de volta para o nosso coração, de que ainda há um caminho, de que ainda há uma saída, que o milagre ainda pode acontecer. Obrigado, Jesus, por esse pedaço de pão que representa teu corpo, foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades. E quando nós participamos da mesa, nós estamos tendo comunhão com a obra perfeita e completa que tu fizeste na cruz do Calvário, quando tu disseste, está consumado. Tudo que eu tinha que fazer por eles, eu fiz. Então, meu Pai, que o Senhor olhe cada um aqui pelo lado de dentro, Pai. Que o Senhor trabalhe no interior de cada um. Faça uma obra no interior, dentro de cada um. Muda essa pessoa, Pai, do lado de dentro. Porque enquanto não mudar o lado de dentro, vai ser difícil mudar do lado de fora. Então, meu Pai, supra as nossas necessidades humanas, o nosso interior, que o Senhor possa fazer um milagre no coração, na alma de cada um. Obrigado, Senhor, te agradecemos por esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez, querido, você também chegou à casa de Deus como aquela multidão para apertar Jesus. Apertar Jesus porque tem algo que está faltando na sua vida do lado de fora. Jesus por 2 vezes operou esse milagre. 2 vezes esses pescadores não pescaram nada. E Jesus supriu a necessidade que eles tinham do lado de fora, porque a necessidade deles do lado de fora era peixe. Qual é a necessidade que você tem do lado de fora? Eu preciso de saúde no meu corpo. Eu preciso de provisão financeira. Eu preciso de recursos para pagar minhas contas. Eu preciso de paz dentro da minha casa. Eu preciso de uma casa para morar. Eu preciso de um emprego para trabalhar, para ganhar dinheiro e pagar minhas contas. Qual é a tua fome do lado de fora? O que está faltando? Jesus perguntou se a todos: vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles disseram que não. O que você não tem hoje, meu irmão? E você tem coragem de dizer: Senhor, hoje eu não tenho. E você diz: o que você não tem? É algo do lado de fora, queridos. Jesus está aqui porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Pai querido, muito obrigado por esse cálice. Damos graças ao Senhor. É graças ao teu sangue derramado na cruz do Calvário que nós temos a vitória. É graças ao teu sangue que nós podemos entrar na sala do trono e falar: Abba, Pai. É graças ao teu sangue que nós, nos momentos de tribulação, podemos pedir: socorre-me, Senhor. Me ajuda, Senhor. Mostra o caminho, Senhor. Dá uma saída, dá uma solução. Quebra esse laço do passarinheiro. Abra teu coração, queridos, e fala com Deus. Porque você tem um Deus que te ama.
um Deus que deu seu Filho, um Deus que enviou o Espírito Santo, um Deus que deixou em suas mãos uma palavra que tem poder, uma palavra que se manifesta. O que é que te frustra hoje? O que é que te decepciona hoje? Foi nesse momento que Jesus entrou e mudou a história daqueles pescadores e transformou cada um deles em discípulos que pregaram a tua palavra. Então, meu Pai, assim como o Senhor sabe qual é a fome interna do lado de dentro, o Senhor também sabe o que está faltando ao redor na vida do meu irmão, da minha irmã, que ele receba isso diretamente das tuas mãos. Alguns aqui, Pai, precisam de saúde, que a unção de cura venha da cabeça aos pés. Alguns precisam de alegria, Pai, porque estão tristes, que a unção, que o óleo de alegria venha da cabeça aos pés. Alguns precisam de provisão, que a tua provisão, que a tua providência se manifeste na vida dele, na sua casa, na sua família. Nós abençoamos esse cálice, Pai, e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do cálice e dar graças a Deus e glorificar o nome do Senhor e bendizer o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor, que Ele é fiel. Graças a Deus. Coloque de pé. Estamos terminando. Dê a mão ao seu irmão. Dê a mão ao seu irmão. Aleluia. Uma coisa que tem sido falado muito aqui também, que foi um milagre coletivo. Aquele milagre abençoou a todos ali, não foi só Pedro, mas os outros pescadores foram abençoados, o outro barco foi abençoado. Aquela multidão que estava ali também foi abençoada com peixe. Imagina quem foram os primeiros clientes de Pedro ali quando chegou com os peixes. Então Deus tem uma bênção para todos nós. Deus tem uma bênção para esse irmão que está ao seu lado. Eu tenho certeza que Deus tem sempre o melhor para nós, amém? Então segura a mão do seu irmão, segura a mão do seu irmão, vamos orar. Queremos te agradecer por essa manhã, Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor tem peixe para nós. Queremos te agradecer porque o Senhor tem milagre para as nossas vidas. Queremos te agradecer porque o Senhor tem provisão, Pai. E a tua provisão já está chegando nas nossas vidas. Diga amém. A tua provisão já está chegando, Pai, na nossa casa. O teu socorro já está chegando, Pai querido. E nós te louvamos por isso, Senhor. Muitos iam até Pedro quando Pedro tinha peixe. Mas só o Senhor foi quando ele não tinha peixe para mudar a história da vida dele. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor vem a nós nesses momentos para mudar a nossa história. Abençoa quem está à minha direita, Pai querido, que ele seja cheio do teu Espírito nesta manhã, que ele seja renovado, que ele seja fortalecido, que a sua esperança seja edificada nessa manhã, que a sua bênção entre na casa dele, na família dele, e que mude a história, Pai. Abençoa quem está à nossa esquerda, que esse mês de abril seja um mês de milagres na vida dele, seja um mês de provisão, seja um mês de realizações. Oh, Pai, aquilo que ainda não aconteceu até esse início de ano, que venha acontecer nesse mês de abril, e que nós possamos viver novas esperanças, novas oportunidades, novas ações do Teu Espírito em nossas vidas, para que isso traga alegria aos nossos corações. Muito obrigado por essa manhã, Pai. Muito obrigado por estarmos na Tua casa. Muito obrigado por podermos participar da Tua ceia, da Tua mesa, Senhor amado.
Muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar. E agora que nós vamos embora, leva-nos debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, e nos dá uma semana, um mês de vitória. É o que nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje, permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.